Bom dia, Parará. O sol já nasceu lá na fazendinha. O que mais? Cura o bezerro e a vaquinha. Oh, nossa, caraca. Olha, a senhora com certeza não vai passar fome sendo cantora. Eu passaria fome, professora, sendo cantor. Vocês vão fazer doações pra mim todo mês, né? Como cantor, Depende, se a eu sou senhora um depender da vida de cantor, não vai ter que ajudar. Como cantor, eu sou um ótimo aluno. Não, só não autoestima, porque dinheiro a senhora vai ganhar todo o dinheiro do mundo. Ah, fama, dinheiro. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazenda. Nossa, gente, eu sou cantora demais. Meu querido, eu sou cantora. Meninos, A senhora não tá no céu, mas é uma estrela. como é que é? É uma o quê? A senhora não está no céu, mas é uma estrela. Oi! Ah, deveria te dar 3 pontos só. Vamos lá. Let's go. Tá. A gente vai começar a falar sobre dilatação térmica. É o que acontece nas casas pouco tempo depois que elas são construídas. Oi? Isso acontece com as casas, né? Tipo, pouco tempo depois que elas são construídas, né? Tipo, Sim, ó, mais exemplos cotidianos. No fio do poste elétrico, trilho de trem, ponte, asfalto, tudo acontece em dilatação térmica. Parede das casas, tudo acontece em dilatação. Meninos, dilatação térmica. Eu quero todo mundo participando da minha aula. Vamos fazer uma aula gostosa, uma aula top, que a gente vai passar as 1 hora e não vai parecer que passou 5 minutos. Eu quero todo mundo participando. Todo mundo de câmerazinha ligada, todo mundo de áudio dando opinião, acrescentando na aula, perguntando, porque participação não vai valer nota só assim. Quem participar da aula? Fala. Meninos, então aqui, ó. Dilatação térmica. Quero que vocês enxerguem aqui, ó. O que eu falo para vocês? Não foquem, não preocupem nesse primeiro momento em equações. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos enxergar o que está acontecendo. Então, tenho lá uma plaquinha de metal, de alumínio, uma plaquinha de algum material aleatório, e coloco essa placa exposta ao calor. Então, coloco ela exposta ao foguinho lá. Quando eu coloco esse foguinho perto dessa placa, o que vai acontecer? A placa vai esquentar. A placa vai esquentar. Por quê? Vai transmitir o quê? Calor ou temperatura? Calor. Por que não é temperatura? Porque a temperatura... Por que não é temperatura? A senhora explicou mais ou menos essa coisa. Porque a temperatura é a agitação das partículas e o calor é a transição... É a energia térmica em trânsito que vai... É a energia em trânsito. Essa professora de vocês é top, hein? Isso aí, meninos. Ó, por que não é temperatura? Porque a temperatura ela não transita. A temperatura é um grau, é um estado do corpo. É uma coisa que está no corpo, ele permanece no corpo. O que transita? O calor. Então, a gente descobriu lá no comecinho do ano, a gente falou lá no comecinho do ano, que calor é o quê? A energia térmica em trânsito. Se ela troca de lugar, ela transita para algum lugar. Ela transita para onde? Para a placa. Para o corpo de maior temperatura. De maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso, Isa. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, eu tenho aqui um foguinho e uma placa. Provavelmente, o fogo tem maior temperatura do que a placa, né? Vamos falar assim, então, que a placa está com uma temperatura inicial. Acendo meu foguinho, vou transmitir calor. O que? Minha energia vai transitar do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura. Ó, como é que fala quando em filme
desses que vocês gostam, assim, de Batman, Super-Homem, quando um desenho faz parte de outro desenho? É Crossover. crossover. Olha o crossover aqui, ó. Quando eu tenho essa transmissão de calor aqui, ó, eu estou transmitindo calor. Que tipo de transmissão que está tendo aqui, ó? Voltando lá no conteúdo de transmissão de calor. Eu tenho 3 transmissões de calor. Condução, convecção e irradiação. Que tipo de transmissão de calor é essa? Condução. Irradiação? Condução. Não é irradiação, não. Condução? Condução. Condução, por quê? Porque eu estou conduzindo através de um meio, ó. Está se propagando através de um meio. Ah, professora, mas é o foguinho, mas ele não está transmitindo para o meio ambiente, ele não está transmitindo para o vácuo. Ele está trocando calor com o meio material. Ai, que graça, gente, que orgulho desses ser humaninhos. Então, aqui, ó, eu tenho uma condução, beleza. Quando eu transmitir esse calor para essa barra, o que vai acontecer com essa barra? Ela vai esquentar. Vai esquentar. Então, o que vai acontecer com a temperatura? Vai Vai igualar. Vai aumentar, ela vai variar. Então, a minha temperatura vai aumentar. Estou me enxergando, ó. Eu quero que vocês vão enxergando. Então, beleza. Acendi meu foguinho numa barra que estava com uma temperatura inicial. Não sei que tipo de temperatura, qual o valor da temperatura, mas já estava com uma temperatura inicial. Aí, eu estou transmitindo calor, né? Meu calor é uma energia em trânsito que vai transitar do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Beleza. Então, vou transmitir. Quando essa plaquinha vai recebendo calor, o que vai acontecendo? A minha temperatura vai subindo. Aí, assim, uns 10 minutinhos atrás, vocês me falaram qual que é o conceito de temperatura. Qual que é o conceito de temperatura? É A agitação das moléculas. A agitação das moléculas. A gente fala assim, ó, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas. Ou seja, maior a energia cinética. Beleza. Vamos entender isso aqui. Quando eu falo para vocês, meninos, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Eu cheguei a mostrar nessa sala porque eu não lembro, porque foi uma sala sem mostrar. Mas eu abri o Fit aqui para vocês, aquele aplicativozinho, coloquei lá um foguinho para esquentar as partículas. Vocês viram as partículas? Beleza. Então, vocês viram lá que todo o corpo é cheio de partículas, certo? Ó, todo o corpo é cheio de partículas. Quando eu aqueço esse corpo, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Mas essa agitação não faz com que as minhas partículas fiquem se deslocando, andando de um lugar para o outro, não. O que acontece? Elas ficam vibrando, ó. Elas vibram. Esse grau de agitação é uma vibração. Então, as moléculas ficam vibrando. Quanto maior a temperatura, quanto mais essa placa aquece, mais as moléculas ficam vibrando. Então, elas vão vibrando, ó, pá, 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 pá. Tô vibrando, ó. Quanto mais eu vibro, mais espaço eu quero, não é? Ó, se eu fico me mexendo, tá, vamos supor que tá cheio de aglomeração aqui, ó. Tô me mexendo, tô dançando, ó, tô lá na igreja, tô na festa, não sei, tá cheio de gente, né? Saudades, aglomeração, multidão, ó. Tô lá dançando, cantando, e pá, tô me mexendo, tô empurrando os outros, não tô? Ó, eu quero espaço. É a mesma coisa que as moléculas. Quanto mais elas vibram, mais espaço elas querem, mais espaço elas procuram. Então, elas vão empurrando umas às outras. Quando elas empurram, elas fazem com que esse corpo cresça, dilate. Beleza, então vamos ver. Eu tinha um corpo, eu tinha uma placa com um comprimento inicial. Então, quando a gente falar de comprimento, a gente vai usar a letrinha L. Comprimento. Desde o ano passado, a gente viu que toda vez que a gente fala de inicial, a gente coloca um zerinho. Então, comprimento inicial.
parte que eu dilatei, eu vou chamar de ΔL, que é uma variação de comprimento. Então, essa partezinha aqui que eu dilatei, que eu cresci, eu vou chamar de ΔL, uma variação de comprimento. Quando eu dilatar, na hora que eu dilatar, eu vou ter uma outra temperatura, não vou? Eu vou ter uma temperatura final. Se eu tinha uma temperatura inicial e agora eu tenho uma temperatura inicial, se eu aumentei a minha temperatura, eu posso falar que eu tive uma variação de temperatura. Beleza. Então, resumindo aqui, ó, a gente já sabe tudo que acontece. Se eu tenho um comprimento inicial e tenho uma dilatação, o comprimento final dessa barra vai ser o quê? A soma desses dois, não é? Então, o quê? O comprimento final da barra vai ser ela crescida com a dilatação. Então, vai ser L final. L final vai ser o quê? O L inicial, o comprimento da barra inicial, mais essa variação de comprimento, a minha dilatação. Beleza. O que mais? Então, dilatação aqui, ó, de novo, fazendo um resuminho. O que é dilatação? Eu tenho um corpo que, quando é aquecido, ou seja, quando eu tenho variação de temperatura, faz com que eu dilate, aumente. As minhas partículas vibram tanto que elas expandem o corpo. Esse pedaço expandido, que não é do meu pedaço original, ele chama de dilatação. Certo? Eu tenho 3 tipos de dilatação. Eu tenho a dilatação. Eu tenho a dilatação linear. Dilatação linear, que é a dilatação em uma única dimensão. Ou seja, ela vai dilatar o comprimento, que é o nosso trilho do trem, o nosso fio do poste elétrico. O que mais? Eu sou ruim de exemplo. Meninos, deixa eu contar uma curiosidade aqui, talvez vocês já saibam. Dilatação linear, eu falo para vocês assim do trilho do trem, mas vocês já viram o trilho do trem? O trilho do trem ele é construído assim, ó. Cara, desenhista pacas. Ó, o trilho do trem ele é construído assim. Só que se você chegar lá pertinho, você vai ver que ele não é grudadinho. Ele tem uns abertinhos. Por quê? Eles deixam um espacinho. Por quê, tia? Porque quando o trem passar aqui, esse trilho vai esquentar. Então, ele tinha uma temperatura inicial. Quando o trem passar, ele vai aumentar a temperatura vai variar. Quando a temperatura varia, esse comprimento inicial do trem vai dilatar. Então, ele vai aumentar. Então, o engenheiro que constrói isso aqui, ele já calcula essa dilatação aqui e já deixa o espaço suficiente para ele dilatar. Se ele não deixasse espaço, quando ele dilatasse, ele ia estragar esse trilho do trem. O trilho ia entortar, quebrar. Então, quando ele dilata, ele aumenta. Depois que o trem passa, que a temperatura esfria, o que acontece? Aí tem a contração, que é quando ele volta para o tamanho original. Então, ele dilata e contrai. Dilata e contrai. E assim ele fica o tempo inteiro, 24 horas, de todos os dias. Mesma coisa lá, outro exemplo, ó. Os postes lá, ó. Já viram que os postes, os fios dos postes, é colocado de jeito assim, ó. Não é colocado retinho, esticadinho. Por quê? Porque quando tá quente, o fio dilata. Então, ele fica assim, ó, tortinho. Né? Tortinho, não é torto que fala a palavra, é... Que fala uma gorrinha? Tem uma palavra. Eu que sou ruim das palavras, mas ele fica assim, ó, tortadinho, né? Quando tá frio, esse fio estica. Depois vocês reparam um dia, fica analisando. Tira umas fotos e manda para mim depois. Ele estica. Se eu não calculo
A dilatação do meu fio, se eu não levo em consideração a dilatação do meu fio, quando eu colocar lá, ó, o fio no poste, não calculei a dilatação, coloco lá ele de qualquer maneira. Quando esfriar, quando o dia estiver mais frio, se ele contrair, o fio pode arrebentar. Professora, é igual o exemplo, se alguém tem o cabelo cacheado e passa chapinha, o cabelo dela, consequentemente, aumenta. Exatamente. É ótimo exemplo. Claro que aí não é dilatação, mas é o mesmo sistema que acontece na dilatação, é a questão da chapinha no cabelo. Gente que tem o cabelo cacheado, às vezes o cabelo é curtinho. Quando passa a chapinha, ele fica grandão. Quase a mesma coisa que acontece aqui com a dilatação. Professor, Menino, fala. será que é possível, tipo, fazer um trilho de trem para em temperatura de fusão só com o trem passando e o sol? Fazer o trilho do trem? Não, né? Não, não fazer, mas eu falo assim, tipo, o trilho tá lá já. Daí ficou o dia inteiro no sol, né, e tal. E aí, tipo assim, o trem ainda vai passar nele. Aí, tipo, será que é possível ele entrar em temperatura de fusão ou sei lá? Com certeza, tem sim. Quando o engenheiro vai colocar o trem lá, ele tem que fazer esse cálculo, é o que vocês vão aprender a fazer agora. Ele tem que fazer esse cálculo. Ele tem que levar em consideração não só, se ele levar em consideração, vamos supor assim, ó, colei a faculdade inteira, fui lá e fiz um serviço de bosta, né? Desculpa, perdão a expressão, mas fiz um serviço de bosta. Aí, esqueci de levar em consideração o dia quente. O dia pode variar a temperatura também. Você não vai levar em consideração só a temperatura do trem que vai passar. Você tem que levar em consideração toda a temperatura. Então, você tem que levar em consideração coeficiente de dilatação linear, tem que levar em consideração a temperatura, tem que levar em consideração o comprimento inicial, o comprimento que você vai deixar lá, o deslocamento, o material que você está utilizando. Porque, como a gente vai ver agora, cada material dilata de uma maneira diferente. Pode ser a mesma temperatura, pode ser o mesmo tamanho de material. Se eu tiver materiais diferentes, eu dilato de maneira diferente. Então, vamos supor assim, ó, sou doidão, vou construir lá o trilho do trem. Parará, parari. Aí eu falei assim, será que fica legal? Vou fazer metade do trilho do trem de um material, metade do trilho do trem de outro material. Não vai prestar, né? Tem que calcular o quê? As duas dilatações. Um vai dilatar de um jeito e o outro vai dilatar de outro. Então, não dá certo. Por que, professora, que eles dilatam diferente? Por causa do coeficiente de dilatação térmica. Linear, superficial, volumétrica, é o que a gente vai ver agora. Vamos dar sequência. Meninos, estou amando essa aula. Então, vocês estão participativos, está fluindo, cada um traz alguma coisa. Nossa, não dou conta, eu tenho que elogiar. Beleza, ó. Dilatação linear, eu vou ter a dilatação superficial. João está participando das aulas agora, porque ficou com medo de não ganhar nota de participação? Tá faltando todas as minhas aulas? Eu nunca. Ele vai mudar de vida, professor. É verdade, isso é verdade. Agora eu entrei para a Universal, daí eu tô mudando minha vida, sabe? Aí agora eu só acredito a hora que eu passar uma lista de exercícios e o João fizer. E ele foi o primeiro a fazer. Eu vou fazer. Só acredito. Eu tive que correr atrás do João para ele fazer minha lista, vocês acreditam? Eu tive que correr atrás dele, implorar para ele fazer. Que feio, João. Decepcionada. Dilatação volume Tem vergonha na cara. Volumétrico é 3D. Quantas horas? 11h08. Meninos, pode apagar? Pode. Não. Calma aí. Vou apagar só de ladinho aqui, ó. O que que tava escrito aí? Lembro mais, não. Tá gravando, vai estar no YouTube. Vou colocar esse vídeo lá, depois vocês copiam. Tá Vou bom, colocar então. aqui na aula. Seres humaninhos. Então, vamos pensar aqui, ó. Professora, peraí. Por Pode falar. que a dilatação linear é 1D e a superficial também é 1D? Desculpa. Era para ver se você estava dormindo. É 2D.
Meninos, então aqui, ó. Deixa eu pensar. Tá. Como que a gente calcula essa dilatação linear, professor? O que é essa dilatação linear? Falei para vocês que a gente tem 3 tipos de dilatação. Em teoria. Na prática, nós dilatamos todas as 3 dimensões ao mesmo tempo. Não existe, dilata uma dimensão, depois 2, depois 3, não. Sempre há uma dilatação em 3 dimensões o tempo inteiro. Porém, a gente estuda cada uma separadamente. Dilatação linear é uma dilatação em uma dimensão, ou seja, eu só dilato ou verticalmente ou horizontalmente. O exemplo lá que a gente deu, o trilho do trem, que ele vai dilatar só horizontalmente. O fio do poste também só dilata horizontalmente. Então, eu vou ter uma dilatação somente em uma única dimensão. O que é essa dilatação que a gente falou, né? Eu falei, o que eu falei que era dilatação? É quando um corpo cresce, né? Um corpo dilata, ó. Dilatação é quando esse corpo dilata proporcionalmente. Então, a gente vai ter um coeficiente de proporcionabilidade, porque ele dilata de forma proporcional. Esse coeficiente de proporcionabilidade, a gente vai representar na dilatação linear pelo alfa. Então, esse aqui é o coeficiente de dilatação linear. Como eu disse anteriormente para vocês, esse coeficiente de dilatação ele é específico para cada material. Então, o alumínio vai ter um coeficiente de dilatação, o ferro vai ter outro coeficiente de dilatação, o chumbo vai ter outro coeficiente de dilatação, o ouro vai ter outro coeficiente de dilatação. Então, cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. Tia, tem que decorar todos os coeficientes de dilatação? Claro que não, né? Vocês é doido, misericórdia? Esse coeficiente de dilatação é que nem o nosso calorzinho específico lá. Ou vai vir dado no enunciado, ou vai vir uma tabela, ou vou te dar todas as condições para você encontrá-lo para mim. Então, mas ele é tabelado, ele é específico de cada material. Então, o coeficiente de dilatação linear, ele é específico de cada material. Então, aqui, ó, o que é a dilatação? Dilatação representada por ΔL, ó, vamos entender a equação. Minha dilatação, ela é a proporção entre quem? O meu comprimento inicial, então eu tenho um material de comprimento inicial, não foi? Eu tinha uma barra que tinha um comprimento inicial, exposta a quem? Em relação a quem? A minha variação de temperatura. Fechou. ΔL, comprimento. Comprimento. Lá no primeiro ano do ensino médio, tia Rafa falou para vocês. Comprimento, meninos, é medido em quê? Você mede o comprimento desse apagador aqui em quê? Em quilograma? Metros, centímetros. Metros. Então, comprimento, unidade de medida, metros. Coeficiente de dilatação, graus Celsius elevado a menos 1. Comprimento, ó, metros. Temperatura, graus Celsius. Cara, meu quadro hoje ficou uma gracinha. Dúvidas? Hoje a senhora está perfeita, né, professora? Os desenhos, Agora tudo, a senhora né? vai ficar sem voz. De gritar, né? Uhum. Vocês devem escutar minha aula com o volume do celular desse tantinho. Não dou conta. Quando eu vejo, eu tô gritando.
Eu fiquei dando zoom, professora, pra enxergar melhor. Vou falar com vocês assim. Professora, eu deixo a sua aula no máximo. Do Anderson eu coloco no 0. Sua mãe deve pensar assim, meu Deus, que professora doida, misericórdia, minha filha, sai daí. Meninos, então aqui, ó, Ela vai ser um hospício. hospício, segundo C. Professora, mas calma. Pera, não Diga. entendi. Esse graus menos 1, ele é a temperatura final ou inicial? Não, é a unidade de medida desse negocinho aqui, ó, do coeficiente de dilatação linear, ó. Coeficiente de dilatação linear, alfa. Alguém nunca tinha visto alfa? Acho que não. Ou todo mundo já tinha visto alfa, letrinha grega alfa? O que quer dizer isso aqui, ó? Porque se eu te dar, vamos supor assim, ó. Coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio, vamos supor que é 22 vezes 10 a menos 6. Aí, qual que é a unidade de medida? Graus Celsius a menos 1. É a unidade de medida. É tipo quando vocês colocam metros, graus Celsius, a unidade de medida, joules, calorias, lembra? A unidade de medida do coeficiente de dilatação é graus Celsius a menos 1. Na verdade, ele é escrito assim, ó. Mas para não ficar fazendo essa fração, quando sobe, né, o expoente troca de sinal. Então, fica graus Celsius a menos. Pode passar? Foi. Beleza, então vamos prestar atenção aqui, ó. Meu braço. Ó, tenho 3 plaquinhas. Vou pegar, ó, chururu, chururi, chururu. 3 plaquinhas de mesmo tamanho. Deixa eu ver. Já falei hoje que eu tô desenhista? Rapaz, ó. Peguei 3 plaquinhas. Uma de... Deixa eu ver os coeficientes de dilatação que eu tenho aqui. Uma de chumbo. Uma de alumínio. Alumínio. Tem acento mesmo, né? Tem. E ouro. Beleza. Peguei 3 plaquinhas, todas as 3 de mesmo tamanho, de mesmo comprimento inicial. Então, eu vou falar que as 3 têm comprimento inicial igual a 1 metro. Então, as 3 barrinhas que eu tenho aqui, uma de chumbo, uma de alumínio, uma de ouro, todas 3 têm 1 metro. Todas as 3 foram expostas à mesma temperatura. Então, elas estão recebendo a mesma quantidade de calor, ó. Então, foram expostas à mesma temperatura. Temperatura de 100 graus Celsius. Todas elas vão dilatar da mesma maneira? Elas vão dilatar da mesma maneira? Sim. Não. Não. Porque cada Material uma delas tem um coeficiente de dilatação linear diferente. Coeficiente de dilatação linear do chumbo é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Coeficiente de dilatação linear do alumínio. Então, aqui, ó, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E ouro é 15, coeficiente de dilatação térmica, 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Beleza, Creuza. Então, aqui, ó, tenho minhas plaquinhas, todas elas com comprimento inicial igual a 1 metro. Então, aqui, ó, todas elas. Comprimento inicial 1 metro. Comprimento inicial. Meninos,
Aqui eu exagero para a gente poder enxergar, mas um material, alguma coisa que eu estou calculando, que eu estou calculando linearmente, não pode ter essa dimensão aqui toda, não. Se eu tiver essa dimensão toda aqui, eu tenho que calcular, dilatação superficial, porque aqui eu já tenho uma área. Então, é como se eu tivesse um fiozinho. Vamos supor aqui que eu tenho um fio de chumbo, fios. Um fio de chumbo, um fio de alumínio e um fio de ouro. Beleza. Vamos calcular quanto cada um dilata, já que vocês me falaram que cada um deles tem uma dilatação diferente. Antes da gente calcular, vamos fazer um bolão aqui. Qual desses materiais vocês acham que vai dilatar mais? Vai sofrer uma dilatação? 7. O alumínio, o Nossa, chumbo. nossa, minha ideia. Acho que o alumínio. O ouro. Alumínio, Quantas pessoas acham que é o chumbo? Só uma? Então, quantas pessoas acham que é o alumínio? Eu. Eu. 4. Quantas pessoas acham que é o ouro? Eu. Só o João? Vai estar faltando aluno aqui, hein? Professora, mudei, vou pro alumínio. Vamos fazer melhor. Quero ir no chat. Todo mundo aí no chat. Quando Coloca é aí bom, a no... gente não tem. Nós só falamos, a senhora falou assim, 4. Vai no chat, coloca seu nome na frente, quem você acha que vai dilatar mais. Depois eu vou olhar. Quem tiver acertado, sem pesquisar na internet, quem tiver acertado, vai ganhar 0. Como que eu calculo dilatação linear, ser humaninhos? Ó, dilatação linear é o quê? A proporção entre meu comprimento inicial vezes a variação da minha temperatura. Então, vamos lá. Ó, para o chumbo. Delta L, então, vai ser o quê? Quanto que é a dilatação térmica linear do chumbo? 27 vezes 10. Pera. 10 a menos 6. Comprimento inicial, 1. Temperatura, 100. Para facilitar, o que a gente vai fazer? Ó, como aqui está na base 10, vou colocar os 100 graus Celsius também na base 10. 100 é a mesma coisa de 10 ao quadrado, não é? Sim. Tô certo ou tô errado? Sim. Beleza. Por isso que eu coloquei 10 ao quadrado aqui. Então, a hora que vocês forem estudar, lembre, eu coloquei 10 ao quadrado aqui, mas é 100. Por quê? Ficar na mesma base aqui para a conta ficar mais fácil. Precisa, professora? Não. Eu coloquei só para ficar mais bonitinho assim. Pode colocar o 100 lá, se quiser. Então, lá, ó, a dilatação vai ser o quê? 27 vezes 1. 27. Ah, nossa, que difícil, hein? 27 vezes. Mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 2. Menos 4. Menos quartos. 4. O quê? Metros. Beleza, agora, ó. Então, o chumbo, ele dilatou isso aqui, ó. 27 vezes 10 a menos 6. Parece que a aula não tem emoção quando eu falo nessa altura. Não gostei. Então, lá, ó. Para o alumínio. Professora, não é 24 vezes 10 sobre menos 4? Não, aqui, ó. Né? O coeficiente de dilatação do chumbo é 27. A senhora colocou tá. menos 6. É porque você colocou menos 6 na resposta. É menos 4. Elevado. É menos 4. Né? É. Obrigada. Era só para ver se você estava esperto. Sei. Vocês não acreditam em mim, não? Ai, Talvez. Professora, como que fixa a tela da senhora? Porque toda hora que alguém fala, fica trocando. eu acho que é só assim, ó. Apertar. Tá no Pin Vídeo, senhora. Oh, senhora, você coloca no Pin Vídeo. Pinvid. Pinvid, gente. É só Que a é? câmera da professora e tem 3 pontinhos. Aí. Ah, tá. Obrigada. Ó, dilatação, ó. Dilatação é igual a quem? Meu comprimento e... Opa. A proporção de quem? Do meu comprimento inicial vezes a variação
da minha temperatura. Então, ó, ΔL é o quê? Qual que é o coeficiente linear do alumínio? 22 vezes 10 a menos 6. 22 vezes 10 a menos 6. Comprimento inicial 1 metro, variação de temperatura 10 ao quadrado, que é os 100 graus Celsius. 22 vezes 1, 22. 22. Será que eu tinha acertado e eu errei? Não? Você pôs em Não, qual, Rodrigo? professora. Eu acho que é o chumbo. Eu base tinha 10, acertado no primeiro. conserva a base, soma os expoentes. E aí? Menos 6 mais Menos 4. Menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Então, aqui, ó, o alumínio dilatou 22 vezes 10 a menos 4. É sério isso. 22 e 27, chumbo e alumínio. Quem dilatou mais? Chumbo. Chumbo. Então, quem marcou alumínio já perdeu o bolão, ó. Professora, eu acertei Foi primeiro. todo mundo, então. Então todo mundo perdeu. Foi todo Eu fui a mundo. única pessoa que falou que era um chumbo, professor. O ouro, qual que é o coeficiente de dilatação do ouro? Ó, quanto que ele dilata? A dilatação do ouro, ainda bem, vou dar nota para ninguém, ó. A dilatação do ouro vai ser o quê? A proporção entre a comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Então, o ouro vai dilatar. Coeficiente de dilatação do ouro? 15 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 10 Graus elevado Celsius a menos 1. 6. Comprimento 1, temperatura. 10 elevado a 2. ΔL, então. 15 vezes 1. 15. E conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 2. Menos 4. Menos 4. Graus Celsius, menos 1. Quem que dilatou menos? O ouro. O O ouro. Ouro, ixalá. Professora, houve um equívoco. Volta na aula passada, eu acertei na aula passada. Quem ganhou 0,2 aqui? Eu, na aula passada. Ah, dona Mentirosa. Ninguém Professora, ganhou eu nada, fui não. influenciada. Eu pensei, o chumbo, para ele dilatar, ele tem que estar muito quente. E 100 graus não vai adiantar. Meninos, o que vocês perceberam com essa perdição? Perdição? Com esse Perdão, saldo mas negativo de notas aqui, ó. Quem que influencia? Coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será a minha dilatação. Professora, Diga. mas se eu for resolver por exemplo, se eu for resolver o 15 vezes 10 elevado a menos 4, não vai ter que inverter? Sim, vai ficar aqui, ó. 0,0015, né? Ó, 1, 2, 3, 4. O outro vai ficar 0,0027. Ah, sim, E o entendi. outro 0,0022, né? Quem que dilatou mais? O chumbo da mesma forma. Meninos, lembrando aqui, ó, base 10. Tá negativo, você anda as casas para a esquerda. Tá positivo, você anda as casas para a direita. Fala bem. Mas então nem precisa fazer conta, é só fazer o coeficiente. Se eu te perguntar, quem dilata mais? Mas eu posso te perguntar, eu não vou te perguntar isso na prova, eu vou te perguntar quanto que ele dilatou. Quanto que ele dilatou? 27 vezes 10 a menos 4. Mas ele poderia ter deu isso aqui, ó, para ficar fácil, porque eu coloquei 1 metro. Mas aqui, ó, poderia ser vários tamanhos de barra. Ou eu poderia te perguntar assim, ó, qual a temperatura? Ou calcule o coeficiente de dilatação. E assim por diante. Dá para fazer várias perguntas.
Então, Por eu não tenho exemplo, muito direito. no chumbo, ele tá em metros, mas no alumínio e no ouro, ele tá em graus. O resultado. Cadê? Na conta mesmo. Não, gente, vocês perdoam a tia, tá? Misericórdia. No Final do alumínio dia. também. Quanto a senhora pesa, professora? 48. A senhora não tá esperta. Ah, vocês estão usando as minhas coisas contra mim?